Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros e vou falar agora para você um pouco sobre a eletrostática, que na verdade é uma parte de toda a eletricidade, mas por enquanto a gente pensa em cargas estáticas, em repouso. A princípio eu queria lembrar para você que no processo de eletrização por atrito, dois corpos entram em atrito e ainda que eles estejam em igualdade, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons, eles estejam neutralizados, após o atrito, um acaba ficando positivo e o outro acaba ficando negativo. Aquele que ficou negativo é porque pela série triboelétrica se diz que ele vai roubar o elétron do outro material. Por exemplo, o pedaço de lã, ao entrar em atrito com o vidro, o pedaço de lã vai arrancar o elétron que pertence ao vidro e agora eu tenho o pedaço de lã com dois elétrons para um próton e o pedaço de vidro só lhe restou o próton. Então no atrito, após os corpos entrarem em atrito, eles passam a assumir sinais contrários. Isso não vai acontecer com o processo de eletrização por contato. A gente soma duas cargas, por exemplo, Q1 igual a 2, Q1 igual a 4. A gente soma 2 mais 4 e divide por 2, 3 coulombs para as duas cargas elétricas que passam a apresentar valores iguais. No processo de eletrização por indução, a gente aproxima os dois materiais e não permite o contato. No entanto, é possível identificar que os corpos estejam carregados, assim como, por exemplo, você pode colocar o seu braço perto da televisão e os pelos do seu braço se tornam arrepiados, sem que seja necessário que você encoste o seu braço na tela da televisão. E aí, quando a gente pensa em eletrostática, o assunto é um pouco extenso, mas eu queria parar na parte, por hoje, onde eu digo que Q é igual a N vezes E, ou seja, Q é quantidade de carga elétrica, é proporcional a duas coisas, a N vezes E. N é número de elétrons transferidos, vezes E, que é a constante de carga elementar. Quanto mais elétrons um corpo ganhar, maior será o valor da quantidade de carga elétrica. Pois bem, para a gente entender melhor, acaba sendo de grande valia que a gente faça algumas questões. Então vamos agora a uma questão. Ela vai dizer o seguinte, ó. Se algum objeto inicialmente neutro adquire uma carga elétrica positiva Q, podemos então afirmar que algum outro corpo inicialmente neutro, letra A, torna-se negativamente carregado, mas não necessariamente com carga menos Q, letra B, torna-se carregado com carga Q, letra C, torna-se carregado com carga menos Q, letra D, torna-se positivamente carregado, mas não necessariamente com carga Q, ou alternativa de letra E, torna-se magnetizado. E agora, com a alternativa eu preciso marcar, hein? Ele deixou muito claro assim, se algum objeto inicialmente neutro, neutro quer dizer número de prótons igual ao número de elétrons, ele está inicialmente neutro, vai adquirir uma carga positiva Q. Podemos então afirmar que algum outro corpo, que algum outro objeto que também era neutro, o que aconteceu com ele? Ele vai acabar se tornando positivo ou negativo? A letra A diz que torna-se negativamente carregado, mas não necessariamente com carga menos Q. A letra B diz, torna-se carregado com carga Q. A letra C diz, torna-se carregado com carga menos Q. Eles eram nêutrons. Por exemplo, eu posso citar aqui o copo de vidro e o pedaço de lã. Eu posso dizer que inicialmente o cara vale 0 e o outro vale 0. Se você somar 0 mais 0, o que você tem? 0. Só que aí o primeiro corpo, ele passou a valer mais Q. Qual tem que ser o valor dessa outra carga para a gente poder neutralizar? E agora? Porque o que ele propôs foi o seguinte, o cara até era neutro, mas ele acabou ficando positivo. O outro com certeza tem que ser negativo, porque se antes eles eram neutralizados, quando a gente soma dois corpos, um acaba ficando positivo e o outro acaba ficando negativo em módulo com valores necessariamente iguais. Afinal de contas, a quantidade de elétrons que esse cara recebeu é a mesma quantidade de elétrons que esse outro cara
perdeu. Então, se ele era neutro e passou a ser positivo, é porque esse outro neutro passou a se tornar negativo. Então, nessa prova da PUC, a alternativa que propõe que o segundo corpo vai acabar se tornando negativo seria a alternativa de letra C. Torna-se carregado com carga menos Q. Pois bem, vamos à próxima questão, que ela vai dizer o seguinte, ó. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. 1. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo? 2. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. 5. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas elétricas? Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. A. Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? B. Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 são verdadeiras? C. Apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras? D. Apenas as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras? Ou letra E. Apenas as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras? E agora, qual alternativa eu preciso marcar? Se a gente for pensar, por exemplo, no item de número 1, ele falou assim: se um corpo está eletrizado, o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Exatamente, se ele está eletrizado, ou ele é positivo, porque ele tem mais prótons do que elétrons, ou ele é negativo, porque ele tem mais elétrons do que prótons. Quando a gente pensa agora no item de número 2, ele falou assim: se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Não, porque se ele tiver a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ele não está eletrizado. A 2 é falsa. Item 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Não, se ele é neutro, ele tem cargas elétricas, só que em mesma quantidade, tanto prótons quanto elétrons. Item 4. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes, olha a série triboelétrica, tornam-se eletrizados com cargas opostas, processo de eletrização por atrito, devido ao princípio da conservação das cargas elétricas. Na conservação, a gente não pode colocar mais cargas ou menos cargas, mas haverá uma transferência de elétrons de um corpo para o outro, segundo a distinção da série triboelétrica. Item 4, verdadeiro. E o item 5, ele falou: na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas elétricas. Na verdade, na eletrização nem contato existe. Na verdade, a gente concorda com a letra C. A letra C falou: apenas as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Pois bem, vamos à próxima questão, porque quem ler mais, sabe mais. E essa questão é da UF, Universidade Federal Fluminense, e ela vai dizer o seguinte, ó: um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras A, B, C e D, carregadas com cargas iguais a menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B, e a seguir com a esfera C e D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a letra A, 3Q, letra B, 4Q, letra C, Q sobre 2, letra D, 8Q ou letra E, 5,5Q. Pois bem, eu tenho 4 cargas elétricas, carga A, carga elétrica B,
carga elétrica C e a carga elétrica D. Professor, quais são os seus valores? Seus valores são menos 2Q, depois eu tenho 4Q, em seguida eu terei 3Q e por fim eu terei 6Q. Só que é o seguinte, a carga elétrica A, ela toca em B, depois em C e por fim em D, em etapas separadas. Então assim, no primeiro contato, eu vou fazer o seguinte, eu sei que a carga elétrica final é a soma de uma carga elétrica mais a outra carga elétrica e a gente divide isso tudo por 2. Pois bem, então nesse contexto eu vou somar a carga elétrica A com a carga elétrica B e depois eu divido isso por 2. Mas professor, quem são os seus valores? A carga A está valendo menos 2Q, a carga B está valendo 4Q e eu preciso também dividir isso por 2. No entanto, menos 2Q mais 4Q, 2Q dividido por 2, eu tenho agora 1Q. Tanto A quanto B passam a valer quanto? 1Q. Aí surge agora o segundo contato. Quem é o segundo contato? A carga A, após ter tocado na carga elétrica B, ela vai tocar na carga elétrica C. E aí essa carga... Pois bem, quem lê mais, sabe mais. Então vamos a mais uma questão que é da UF, a Universidade Federal Fluminense. E ela diz o seguinte, ó, um aluno tem 4 esferas idênticas, pequenas e condutoras, A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente iguais a menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e a seguir com as esferas C e D. Ao final do processo, a esfera A estará carregada com carga equivalente a letra A, 3Q, letra B, 4Q, letra C, Q sobre 2, letra D, 8Q ou letra E, 5,5Q. Pois bem, como é que eu vou fazer essa questão? Na verdade, é uma questão que envolve processo de eletrização por contato. Eu tenho a primeira carga elétrica A e ela está valendo menos 2Q. Depois eu tenho a carga elétrica B que está valendo 4Q. Depois eu tenho a carga elétrica C, que está valendo 3Q. E a quarta e última carga elétrica é a carga elétrica D, que está valendo 6Q. E aí, na verdade, a carga elétrica A vai tocar na B, vai se afastar. Depois toca na C e depois se afasta. E por fim, a carga elétrica A toca em D e segue lá o seu caminho. Só que no processo de eletrização por contato, a gente soma e divide por 2. E aí o primeiro contato, eu estou pensando na carga elétrica A com a carga elétrica B. Elas estão entrando em contato. Então essa carga elétrica final, professor, quem é a carga elétrica A? Ela está valendo menos 2Q. Quem é a carga elétrica B? Ela está valendo 4Q. Só que aí depois que a gente soma as duas cargas elétricas, nós dividimos por 2. Então aqui eu divido isso aqui por 2, e aí eu tenho menos 2Q mais 4Q é 2Q, dividido por 2. Isso passa a ser 1Q. A e B mudam seus valores para 1Q. Surge agora o segundo contato, não mais entre a carga elétrica A, que agora ela é A', porque ela não vale mais menos 2Q. Ela se mudou para 1Q. E ela vai tocar agora na carga elétrica C. Deixa eu circular aqui 3Q. O que a gente vai fazer?
para achar o novo valor de carga final, eu vou somar a carga A, que não é mais menos 2Q, mas vale 1Q. Eu vou somar 1Q com a carga C, que está valendo 3Q. E depois que eu somar, eu divido por 2. Só que 1Q mais 3Q é 4Q. Dividido por 2, isso vai valer 2Q. Agora a carga A mudou novamente o seu valor. Surge agora o terceiro e último contato, que é carga A linha-linha, porque ela já sofreu 2 contatos e agora inicia o seu terceiro contato com a carga elétrica D. E aí essa carga final, quem é a carga A? Ela antes era menos 2Q, mudou-se para 1Q e agora acaba valendo 2Q, que vai somar com a carga elétrica D, que está valendo 6Q. E aí essa carga final agora eu passo a ter 2Q mais 6Q, 8Q, dividido por 2, isso acaba valendo 4Q. E aí a carga elétrica A, que antes valia menos 2Q, após o primeiro contato passou a valer 1Q, após o segundo contato passou a valer 2Q, e após o terceiro e último contato passou a valer 4Q. Na prova da UF, Universidade Federal Fluminense, eu teria marcado a alternativa de letra B. Pois bem, quem lê mais sabe mais. Então vamos a mais uma questão e ela vai dizer o seguinte, ó. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de menos 3,2 microcoulomb. Sabendo-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, para se conseguir a eletrização desejada, será preciso, letra A, retirar do objeto 20 trilhões de prótons, letra B, retirar do objeto 20 trilhões de elétrons, letra C, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons, letra D, acrescentar ao objeto cerca de 51 trilhões de elétrons, ou letra E, retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons. E agora, que alternativa eu preciso marcar? Me chamou a atenção o fato que ele disse que o material era neutro e precisa ficar negativo. Se ele precisa ficar negativo, ele vai ter que ganhar elétrons. Eu vou acrescentar elétrons para ele. E a letra A falou que ia retirar elétrons, a letra B falou que ia retirar. Não pode ser A e não pode ser B. A letra C falou acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Eu vou acrescentar elétrons, aí só não sei a quantidade. A letra D falou acrescentar, pode ser a letra D. Letra E, retirar do objeto. Não, eu não posso retirar do objeto elétrons, porque se eu retirar os seus elétrons, ele vai se tornar positivo, e na verdade ele precisa se tornar negativo. E essa carga passa a ser menos 3,2 microcoulombs. E aí, seguindo adiante, eu entendo que essa carga elétrica ela é 3,2 microcoulomb. Só que micro é muito importante a gente saber disso. Mili é sempre o submúltiplo 10 a menos 3. Micro é o submúltiplo sempre 10 a menos 6. Nano é sempre 10 a menos 9. E pico é sempre 10 elevado a menos 12. Se eu falei 3,2 micro, eu estou dizendo 3,2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ele já me avisou que a constante de carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que eu não sei o número de elétrons que eu preciso transferir. O que eu sei é que Q é igual a N vezes E. E se eu quero achar o N, o número de elétrons que eu vou transferir para esse material para que ele possa se tornar negativo, o E que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então eu sempre acho o número de elétrons dividindo a quantidade de carga elétrica por E, que é a constante de carga elementar.
O número de elétrons transferidos, eu acabo tendo que 3,2 micros é 3,2 vezes 10 elevado a menos 6. E o E é a constante de carga elementar que sempre ele vai te dar no exercício. Essa constante vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse número de elétrons, 3,2 dividido por 1,6, acaba sendo 2 vezes 10 elevado a expoente de cima menos o expoente de baixo. Ficou menos 6 menos 19. Só que menos com menos é mais. Então acaba sendo menos 6 mais 19, que é igual a 13 elétrons. Eu tenho uma quantidade enorme de elétrons para transferir para ele. Só que tem um problema. Eu não sei se eu marco a alternativa de letra C, que é 20 trilhões, ou letra D, 51 trilhões de elétrons. Só que é o seguinte, 1000, na verdade, quando eu falo em 1000, são 3 casas decimais, eu tenho 10 elevado a 3. Se eu falar em milhões, eu tenho, no caso de milhões, 10 elevado a sexta. Se eu falar em bilhões, eu tenho 10 elevado a 9. E se eu falar em trilhões, eu terei 10 elevado a 12. Se eu tenho 2 vezes 10 elevado a 13, eu vou tirar uma casa, eu tenho 20 vezes 10 elevado a 12. O que é 10 elevado a 12? Isso seria trilhões. 20 vezes 10 elevado a 12 seria 20 trilhões. E nessa prova da Fundação Getúlio Vargas, eu teria marcado como alternativa correta a alternativa de letra C de casa. Eu preciso acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Portanto, o material acabará se tornando negativo. Pois bem, eu espero ter colaborado um pouco com os seus estudos. Espero que você se mantenha bastante focado e você se mantenha bastante perseverante. Afinal de contas, como diria o próprio Napoleão Bonaparte, a vitória pertence ao mais perseverante. Te desejo um forte abraço e tchau, tchau.